Olá a todos, parece-me que está na hora de fazer mais um vídeo formativo no intuito de ajudar toda a gente a preencher este formulário. Este formulário não é feito com a intenção de, conforme se costuma dizer, dar mais trabalho a alguém, mas sim com o efeito de poder organizar as necessidades da empresa e também poder, aos poucos, ao preencherem o formulário, tornar as pessoas capazes de, daqui a uns tempos, poderem elas próprias criarem os artigos, se assim o entenderem, se assim tiverem permissões, sendo que é algo muito importante a criação de um artigo, a classificação do artigo e toda a configuração a ele associada, e tem que haver um conhecimento profundo do sistema para se conseguir fazer isso. Mas eu garanto-vos que, à medida que se for preenchendo estes formulários, mesmo sem se aperceberem, vocês vão ficar com os conhecimentos necessários para mais tarde poder criar um artigo, ok? Portanto, sobre o formulário, tem tudo a ver com o artigo que nós temos necessidade de criar, ok? Aqui no nome do artigo, mais uma vez refiro que é o nome que vem no artigo do fornecedor. Por exemplo, na imagem que nós temos aqui, seria o nome que vem no pacote da manteiga, e na imagem mais abaixo seria o nome que vinha no vinho, portanto na garrafa, assumindo que era um vinho. Ok? Temos aqui, portanto, a título de exemplo, eu vou colocar, dizer que preciso criar uma carne de vaca da vazia, portanto eu vou-lhe chamar bife da vazia, internacional. Isto para distinguir do bife da vazia nacional. Suponhamos que estávamos a precisar de criar mais um artigo. Depois de associar, de dar o nome que quero que deem ao artigo, ou tentando dar um nome, mais uma vez digo, conforme vem no fornecedor, temos a situação de ter que definir se o artigo é um artigo de compra, ou é um artigo de venda, ou é um artigo de produção. Chamo a atenção para um documento que já enviei que tem a classificação e a definição dos artigos todos, mas basicamente o que a gente pretende dizer aqui é: se for de compra, diz ser só de compra, clica aqui; se for de venda, diz que é de venda; se for um artigo de compra e venda, clica nos dois sítios, portanto, a dizer que é de compra e que é de venda. E depois também temos os artigos de produção, que muito por causa até da padaria vai entrar muito em voga. E temos também artigos de produção de venda, que também vamos ter na padaria. Posso-vos dar o exemplo de produção de venda, os pastéis que lá são feitos. Mas no exemplo que eu estou a fazer aqui, será um artigo que é só de compra. O passo a seguir é dizer se este artigo produz pão genérico ou não. Não é obrigatório que vocês saibam isso, mas caso saibam, têm que colocar aqui e dizer para que genérico é que ele vai produzir, ok? Eu posso usar como cábula o, o programa e ir aqui à procura do artigo genérico que existia, e quando isso acontece, limito-me a copiar o nome. Aliás, aconselho a que haja muita consulta do programa, porque também vão aprendendo, ok? À medida que vão preenchendo os campos.
Tenho aqui o código, portanto, do genérico. A partir da altura que colocam o código não é muito necessário colocar o nome, mas se quiserem facilitar a vida, colocam os dois. A disponibilidade das lojas, ou seja, em que lojas é que este artigo vai ser utilizado. Ok? Temos aqui um campo que pode servir para chamar a atenção ou porque estão a criar um artigo que precisam para um lançamento ou querem chamar a atenção de para onde é que este artigo vai, o que for, podemos perfeitamente selecionar o atalho e colocá-lo aqui. Se bem que, mais uma vez refiro, isto dá muito jeito quando é por causa de algo que já estamos a lançar e assim podemos dizer qual é o lançamento onde isto faz diferença. O código de barras do artigo, se nós já tivermos essa informação para isso. E depois dizer como é que é gerido este artigo. Portanto, eu aqui, ao clicar, tenho várias unidades. Posso dizer que isto, portanto, a unidade é o quilo. Vamos supor também que o fornecedor que vende em caixas de mais ou menos 20 quilos, ok? Convém ter atenção entre as maiúsculas e as minúsculas. No retalho, isto tem a ver com os exemplos. Tentei dar aqui uma imagem a explicar a diferença, em que se vamos supor que estamos a falar, por exemplo, das doses individuais de manteiga, aqui seria o código de barras, bem quadrado verde, da dose de manteiga, ou se fosse garrafas, aqui seria o código de barras da garrafa, ok? E aqui no retalho seria o código de barras da caixa com X unidades, vamos supor que isto não sei, mas que tivesse 100, eu lia o código de barras e dizia que aqui a quantidade eram 100 unidades. Isto dá imenso jeito para preencher o Cardex e para mais tarde para os inventários. E ainda temos a situação de colocar aqui a imagem, ok? Eu, por acaso, tenho isto preparado para algo que já fiz durante os testes, mas vamos supor que em vez de estarmos a falar da carne, estávamos a falar de uma garrafa de whisky, de Bushmills, por exemplo, em que depois, para tentar associar, tinha tirado uma fotografia da garrafa e tirava uma fotografia do verso onde tem o código de barras e selecionando as duas, vou associar aqui, vocês vão ver mais à frente como é que isso é visto no mail, mas estes anexos passam diretamente depois no e-mail que é enviado. Agora tenho aqui a possibilidade de estar por fases, portanto fazer o seguinte, e aqui tem a ver com o Cardex do fornecedor, ok? Isto era a Morabeza, o outro fornecedor é para o caso de não existir aqui aqui estão os fornecedores mais usados, ok? Se por acaso não estiver aqui, vocês podem preencher aqui o nome do fornecedor e aqui será o nome que o fornecedor dá ao artigo. Como estamos a falar de um facto, de um artigo até real, eu poderia vir aqui à cábula, que já existe, portanto, relativamente ao artigo, e ter aqui uma entrada, em que a Morabeza chama bife da Bazia com o código 307007. Portanto, era exatamente isso que eu teria que escrever aqui. Bife da Bazia. O código era o 307007. E a data a partir da qual íamos ter o início da utilização deste artigo. Vamos supor que isto era do início do mês. E aqui a unidade com que eles nos faturam. Portanto, se o fornecedor me faturar ao quilo, eu diria que era ao quilo, e o preço com que costuma ser faturado, 2.100 escudos, ok? E também posso associar aqui
carregar aqui o documento do fornecedor, ok? Está aqui, anexo também, faço o seguinte, e agora aqui, como é que, das 3 hipóteses possíveis que este artigo vai ser utilizado, ok? Se fosse, por exemplo, o whisky, era um artigo de compra, mas que depois seria vendido a grosso, ou seja, à dose. Também tento ajudar aqui, dar aqui uma ideia do exemplo, portanto, compramos a garrafa e vamos vender à dose, em que colocávamos qual era o nome do artigo de venda, seria provavelmente o Whisky Jameson, que é o que lá temos, em que família no ponto de venda é que isto ia aparecer, que seria nas espirituosas, e em que subfamília daquela família a aparecer, portanto seria na família espirituosas, subfamília whiskies, e claro que teria que carregar aqui no vistozinho para dizer que isto era, o artigo era para ser vendido a grosso, ok? Aqui diria em que lojas é que ele estava disponível, qual era o preço de venda que eu ia fazer e que quantidade, seria por exemplo 7 centilitros. Reparem, porquê destas perguntas? Porque nós estamos a comprar algo que não existe, mas que o intuito é vender. Logo, esta informação diz-nos que nós temos que criar o artigo de compra, mas ao mesmo tempo temos que criar o artigo de venda. Para fazer isso precisamos saber em que lojas é que compram, que lojas é que vão vender, à partida são as mesmas, quais são os preços que vão ser praticados em cada loja e qual é a ficha técnica, ou seja, qual a dose que vai ser usada sobre o artigo que estamos a comprar, ok? Neste caso do bife, quer dizer que nós vamos utilizar isto como ingrediente de um outro prato, ok? Portanto, é um ingrediente. E isto também é importante, porque quando estamos a comprar algo, à partida que vamos usar no negócio, e se nós não dissermos logo onde é que isto vai ser usado, é um artigo que fica ali, mas que não há maneira da saída dele. Logo temos que definir qual é que é o artigo. Aqui eu digo que é um artigo como ingrediente. Se é como ingrediente, quer dizer que o artigo de venda já existe. Ok? Se já existe, é uma questão de procurarem e darem a informação, que seria, muito naturalmente, o artigo, por exemplo, o artigo da vazia, ok? Que tem o código tal, ok? O ingrediente não precisam dizer porque já dissemos logo no início que é o qual é que é e que quantidade. Portanto, no fundo, 220 gramas. O que é que isto permite? Permite que eu, ao receber o artigo, faça a confirmação e verifique se, se a ficha técnica já existe, se não existe e qual é a utilização e as quantidades que são usadas em cada dose. Ok? Também havia a possibilidade, e nós podemos fazer isto mais tarde, de isto ser um artigo, eu estar a criar um artigo de venda. Se vocês imaginarem neste exemplo, eu estou a utilizar a carne, digo que o meu artigo que eu quero criar é a carne da vazia, bife da vazia, e aqui estou a dizer que ele é utilizado no da vazia, mas poderia ser usado no prego, no prato, que é o exemplo da foto, ok? E dizia qual era o tamanho médio do bife que era usado no prato. Mas podia dizer ao contrário, eu podia estar a precisar de criar o artigo chamado prego no prato, ok? E ao criar o artigo prego no prato, tinha que dizer que era o artigo de venda e dizer qual era aqui já sabia qual era o artigo de venda, porque é um artigo novo que eu ia utilizar, chamado prego no prato. Indicava aqui até que família é que ele está lá, vai ser criado, seria, por exemplo, um restaurante de carnes. Indicava quais eram as casas onde este prato ia existir e qual era o preço praticado. E aqui
ia consultar o programa à procura dos ingredientes. No fundo, ia procurar o ingrediente da batata, do arroz e o bife da basia e indicava aqui o código, o artigo e as quantidades de cada um que eram utilizados na confecção do prego no prato. E com isto estava a dar toda a informação para fazermos logo um serviço ótimo e no momento que o artigo tivesse disponibilizado para a venda já estava a ficha técnica feita, os ingredientes iam ser automaticamente descarregados. Neste nosso exemplo, era aqui, portanto temos mais um passo. Se virem aqui está a dizer que já está a 75% do preenchimento do documento. Fazia o seguinte, digo quem é que preencheu, ok? E depois digo enviar formulário, onde espero que vocês tenham uma paciência, porque é muita informação que é enviada e esta informação realmente demora um bocado a ser processada para ser enviada, até porque no fundo o que vai ser enviado é um documento devidamente formatado com toda a informação que já vão ver mais à frente e demora um bocado, ainda mais quando temos, já foi, ainda mais quando temos anexos para enviar. Vamos ver agora o resultado que chega através de e-mail. Ok, mais uma vez reforço que o e-mail demora um bocado a ser processado, portanto não é algo que vocês vejam instantâneo. Eu fiz aqui um corte entre o tempo que enviei e o tempo que recebi. Ok? Vou abrir e é enviado um formulário com tudo devidamente organizado, com os dados, com a informação do tipo de artigo, que lojas é que é, o tipo de embalamento que é utilizado, para que genérico, tudo o que eu preenchi aparece aqui, inclusive o fornecedor, código do fornecedor, o preço de compra, a data, a unidade com que eles faturam e depois, consoante o tipo de documento, portanto, vem dar retalho, não foi isso que nós dissemos. Ingrediente de um artigo de venda, sim. Qual é o código, qual for o artigo, e se repararem aqui, a informação que demos, a ficha técnica, portanto, com isto teria toda a informação necessária para criar o artigo e resolver o problema de uma ponta à outra, para não ficar com pendentes. Se fosse o artigo de venda, iria aparecer a mesma informação aqui, com tudo o que nós lançássemos de ingredientes no artigo. E vem também anexo as fotografias, que vejam, a vantagem da fotografia é que, primeiro, dá-me a liberdade de poder utilizar o artigo aqui. Depois posso conferir o tal nome do fornecedor e, inclusive, se tivermos cuidado no tipo de fotografias que colocamos aqui, eu tive o cuidado, neste caso, de colocar o frente e o verso. Porquê? Porque a frente dá-me o nome do artigo dado pelo fornecedor e o verso aparece-me o código de barras. Mesmo que eu não tenha capacidade de o ler, posso colocá-lo aqui, já está. E, inclusive, se for a questão do fornecedor, mando o documento onde posso ter os dados todos necessários para poder ou ajudar, quase seja um lançamento ou o que for. Fico com a informação toda que eu preciso para responder. Queria-vos aproveitar para mostrar um anterior. Já agora, o formulário vai em nome de quem o preencheu, ok? Portanto, o nome que nós dermos, eu parto do princípio que não andamos aqui a pôr o nome dos outros, aparece aqui, mas o e-mail também aparece em nome de quem preencheu
e no assunto aparece sempre a dizer novo artigo e à frente aparece o nome que foi preenchido no primeiro campo, que é o nome do artigo. Aparece aqui. Também é algo que torna fácil imprimir, porque se eu quiser tratar disto, como vocês podem ver, posso gerar um arquivo PDF com um aspecto bem limpo, com os dados necessários ou para mais tarde preencher ou fazer observações, ou podemos trocar dúvidas e esclarecimentos sobre isto. E, mais uma vez, a razão porque insisto em que tem que ser assim e temos de ter e-mails. Para quem tem Mac, o mail do Mac pode ser muito giro, mas quando queremos começar a ter as coisas mais organizadas, tem as suas limitações. Eu uso o AirMail, aliás, aconselho a quem tenha um Mac, porque permite-me fazer coisas muito interessantes em termos de organização. Eu já vos mostro uma. Queria antes mostrar o que eu tinha feito sobre o Bushmills, ok? Em que o formulário do Bushmills indiquei que era a garrafa 70 centilitros, onde é que devia ser vendido, e aqui em baixo ficha técnica, preencher, não preenchi, mas foi só mesmo para saber se já enviava e se estava tudo direitinho, mas poderia perfeitamente preencher e ver como é que ter toda a informação sobre isto. Uma das vantagens dos mails é que eu, ao receber isto, por exemplo, posso pegar nesta mensagem e colocar nas minhas coisas a fazer, ok? E ao colocar nas minhas coisas a fazer, torna-se muito fácil eu saber o que é que tenho e o que é que não tenho para fazer, e se já está feito, e não nos esquecermos de nada. Obviamente, também posso pegar no artigo e a seguir enviar, reencaminhar isto para alguém, em princípio um de vocês, para pedir de esclarecimento, mantendo sempre todo o registro de chegou, há esta dúvida, há aquela dúvida, está esclarecida, não está esclarecida, porque eu penso que todos concordam que o WhatsApp é muito engraçado, mas quando chega a queremos ter as coisas organizadas, perdemos-nos completamente naquilo e não sabemos a quantas andamos. Espero que este vídeo possa ajudar de alguma forma. Ajudará sempre, quanto mais não seja a limitar uma série de questões. Há outras que vão aparecer quando começarem a escrever, mas para isso não tenham qualquer problema em pegar no telefone e ligar. Obrigado desde já pela vossa atenção.